Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim aqui trazer para vocês o meu bolinho de aniversário. Vim fazer um bolo para mim, já que hoje eu completo aí 32 anos, para a glória de Deus, né? Então antes de começar esse bolo, essa decoração fofa que eu vou fazer para o meu bolo, eu quero agradecer ao Senhor por mais um ano de vida. Sei que só estou de pé e com saúde, estou aqui porque Ele assim permitiu. Então glória a Deus por isso, né? Então nós vamos começar nossa decoração. Vou fazer uma decoração fofa porque eu amo rosa, vocês podem perceber, né? Que aqui na minha confeitaria aqui praticamente tudo é rosa, né? Eu amo rosa, então o bolo vai ser rosa, não tinha por que não ser rosa. Então eu vou fazer aqui um bolinho rosa, como decoração bem fofa e também com alguns detalhes e algumas dicas pra vocês aí, porque eu quero um rosa rosa, né? Bem forte. Então eu vou dar algumas dicas pra vocês aí, tá bom? Então vamos começar essa aulinha, uma aulinha que vai ser ao vivo, né? Vou falando pra vocês fazerem, vou falando pra vocês, porque são dicas que são muito importantes, então eu quero passar pra vocês passo a passo, então vamos lá? Então vamos começar. E peço desculpa aí pelo barulho, né? Mas tem dia que a confeitaria está movimentada, aqui na rua da confeitaria está movimentada, né? Então, não tem jeito, né? Os barulhos fazem parte. Eu aqui agora, gente, eu estou usando, né, meu bolinho tem 15 centímetros de diâmetro, tá? Minha forma, por 10 centímetros de altura. Porém, eu fiz ele um pouquinho mais alto. Eu quis fazer um pouquinho mais de massa para que ele ficasse um pouquinho mais alto, tá? Mas, assim, o tamanho é a mesma coisa. Também a quantidade de recheio, de massa, só deixei um pouco mais de massa, eu costumo tirar um pouco, mas eu deixei um pouco mais para que ficasse um pouquinho mais alto, porque a minha ideia era fazer uma decoração de um bolo um pouco mais alto, já que pra mim, né, não tem importância pesar mais ou menos, né? E essa bandejinha linda e maravilhosa que eu comprei, eu vou utilizar ela. Vou virar aqui o bolinho. E vou falar pra vocês sobre uma dica muito importante. Eu já disse aqui no canal, mas gosto sempre de estar sempre falando, porque muitas pessoas estão chegando novas no canal, então eu gosto sempre de estar falando sobre essa dica, né? Que é sobre a questão das cores mais escuras, né? Que a gente tem que ter um certo cuidado com elas em vários fatores, né? Tô ajeitando meu bolo aqui pra ver se tá tudo certinho. E vamos lá. Meu bolinho eu fiz, né, com um recheio aí, que eu sou apaixonada por coco. Fiz um recheio daqueles cocos em flocos, né, bem grandão mesmo. E também com creme de avelã, né. Ai, que maravilha, né. Eu vou desfrutar desse bolo. E eu vou ser bem sincera pra vocês, tá. Faz tempo que eu não como um bolinho aí meu. A correria a gente esquece de fazer pra comer. Então a gente acaba às vezes esquecendo mesmo de comer. Então hoje eu fiz um pra mim, né? Porque se deixar a gente não faz, né? Se deixar a correria a gente não faz. A gente tem que parar e fazer, né? Então agora o que nós vamos fazer aqui? A pré-camada. Nós vamos fazer a pré-camada aqui, que é extremamente importante, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a câmera bem pertinho do bolo. Pra quem tá começando, fica um pouco mais fácil assistir de pertinho. Eu vou colocar bem pertinho para que vocês possam ver. Só um instantinho, eu vou arrumar aqui a câmera. Pronto, coloquei a câmera bem pertinho. Para você que está começando, né, fica um pouco mais fácil de ver o bolo de pertinho. Nós vamos primeiro aqui passar a pré-camada normal, né, que a gente sempre faz. Gosto de falar sobre essa pré-camada porque ele é muito importante, né? Essa pré-camada serve aí para tampar, né, os buraquinhos, porque fica algumas migalhas, né, que acabam soltando, ó, vocês podem perceber que solta do bolo, é normal, tá? E essas migalhinhas, né, elas acabam atrapalhando, então, e também tem a questão das bolhas, né, no final da decoração. Por quê? Porque se nós deixarmos um buraquinho aqui, por exemplo, esse buraquinho, eu vou passar o chantilly por cima, ele vai ficar ali, né, sem nada por dentro. Então, ou seja, fica vazio e tem ar. E esse ar depois, pela pressão do bolo, né, tudo ali pressionando em cima do bolo, ali no chantilly em cima, automaticamente esse ar vai querer sair. Então, aí forma a bolha. Então, aí que é o problema, né, porque a gente vai ter que consertar, e muitas das vezes não dá para consertar, porque a decoração não permite, né? O que acontece não permite? É porque às vezes você for mexer na decoração, ela vai ficar feia, vai aparecer que você mexeu. Então, o ideal é que você tome muito cuidado. Então, ó, tá vendo? Eu tampo tudo, ó. Não fica nada, eu tampo tudo. Aqui em cima não precisa se preocupar, não. Aqui em cima é um buraquinho ou outro muito pequenininho, então não faz diferença. A lateral é extremamente importante, ó. Percebam que eu tampo tudo, não fica nada. Uma camadinha bem fininha de chantilly, ó, podem perceber que é bem fininha, é somente mesmo para deixar o bolo lisinho, tá? E agora a gente vai começar a nossa decoração. Eu vou, né, primeiramente aqui, só para te explicar, eu vou colocar um chantilly um pouco mais claro, porque eu quero depois colocar uma cor mais escura em cima, então eu vou fazer a base aqui do chantilly clara.
tá? Com uma cor rosinha claro mesmo, tá? Depois eu vou com uma cor mais escura por cima e eu vou explicar pra vocês como né, como você vai fazer essa cor, como você vai aplicar essa cor, beleza? Ó, nós vamos agora aqui, coloquei meu chantilly na manga de confeitar e eu vou aplicar. Uma coisa muito importante é que o seu chantilly, se você for fazer essa técnica que eu vou ensinar de passar uma outra cor mais escura em cima, esse chantilly aqui tem que estar um pouco mais firme, não que seja poroso, não é isso, mas tem que estar um pouco mais firme. Por quê? Porque se ele tiver mais mole, a hora que eu for aplicar o outro chantilly que vai estar mole também, os dois vão se misturar e não vai ficar legal, a decoração não vai ficar tão bonita. Então o ideal é que esse chantilly que esteja mais firme, não poroso, não é isso, mas que seja um chantilly mais firme. Não se preocupe tanto com a textura desse aqui. Claro, como eu disse, não tem que ser poroso, mas não precisa se preocupar em tanta textura por causa dessa questão. Nós vamos aplicar aqui, ó, vou mostrar pra vocês bem de pertinho, ó. Eu encosto a manga de confeitar na bandeja, encosto no bolo e vou pressionar, ó. Opa, agarrou aqui, porque essa partezinha aqui do saco agarra nessa partezinha da bandeja. Então eu vou trocar a posição aqui. E vou pressionando mesmo, para que grude o chantilly no bolo, tá? Faço isso em toda a lateral. Não vou fazer em cima, porque em cima eu vou colocar a outra cor, né? Então, em cima, como não tem problema de ser o chantilly mais mole, porque não interfere em nada, eu vou deixar para colocar a outra cor, né? Aqui em cima. Sobre a questão de você aplicar o chantilly, não se preocupe com essa questão assim, de tem que ser certinho, porque a gente vai passar a espátula aqui, não tem problema nenhum, beleza? A espátula arruma tudo, né? Então, ó, esqueci de aplicar aqui embaixo. Aqui eu viro o saco para ir mais fininho. Porque em cima, como eu falei, vou passar outra cor, tá? Então aqui agora, gente, existe a possibilidade, por exemplo, a minha espátula aqui, ela é baixinha, né? Ela tem 12 centímetros só de altura. Então ela vai ficar talvez a conta aqui, talvez eu tenha que utilizar uma outra de plástico que eu tenho ali. Porém, eu gosto muito dessas de aço inox, tá? Gosto muito porque eu acho que elas são muito mais resistentes e também elas dão um acabamento muito melhor do que a de plástico. Essa é a minha opinião, assim, eu gosto mais, tá? Mas claro que você usa o que você tem aí, ó. A espátula, sempre importante. Nunca vou passar assim, ó, retinho aqui embaixo, tá vendo? Eu vou dar uma leve inclinadinha, porque eu quero que essa pontinha encoste no bolo. Então, ó, é uma leve inclinadinha, tá bom? Tem algumas espátulas que já vem com essa inclinação, assim, de fábrica mesmo, mas a minha aqui, no caso, é reta, então eu tenho que dar uma inclinada. Vou fazer assim porque, por causa da posição aqui, é melhor pra mim, tá? Ó, espátula sempre reta. Vou chegar mais pra cá. Já vou estar movimentadíssima. Caminhão ou troço barulhento, né? Então, ó, a minha espátula nunca vai ficar assim, ó. E nem assim. Ela tem que ficar retinha. Estou dando apoio aqui nos meus 4 dedos aqui atrás e meu dedão aqui, para que fique bem firminho. Então, ó, eu olho para a espátula. A minha mesinha tá um pouco balançando um pouquinho. Deixa eu só consertar aqui. Então, eu olho para a junção, essa junção aqui, ó, que eu tô olhando, tá? Eu não tô olhando pro bolo, nem só pra espátula. A junção entre o bolo e a espátula. Porque é uma forma de eu manter, né? De eu conseguir manter o meu bolo retinho. Não deixar que ele fique torto. Então, ó. Já deu. Eu vou colocar um pouquinho de chantilly nas partes aí, onde não foi o suficiente, né? Porque algumas partes ficam em falta mesmo. Então, a gente acrescenta. Ó. Só isso. Dica importante, aplicou o chantilly aqui, a gente dá uma alisadinha com a espátula. É só para facilitar, não vir arrancando o chantilly quando a gente passar essa espátula aqui. Então, ó. Outra coisa, não se preocupem tanto com alisamento. O bolo tem que estar certinho aqui, isso aqui é fato. Mas o alisamento, não precisa se preocupar em fazer o alisamento certinho, porque a gente vai vir com outra camada aqui em cima que também vai tampar esse alisamento aí, tá? Então, vou tirar só o excesso aqui. Com a espátula mesmo. É só porque vai vir outra cor aqui em cima. Só deixa que eu vou aplicar um pouquinho de chantilly aqui, ó. Falta um cadinho aqui. Porque o que acontece? A gente precisa deixar o bolo retinho, porque a outra camada que eu vou passar aqui, ela só vai servir para alisar. Então, ou seja, ela vai alisar, ela não vai mudar, né? Vamos supor, se eu deixar aqui o bolo torto aqui, a camadinha que eu vou passar por cima, ela é fininha. Então, ela não vai mudar a posição do meu bolo, né? O formato do meu bolo. Ela só vai alisar
Vai ficar lisinho, porque é muito fininha. Então vocês precisam deixar o bolo bem lisinho. Bem lisinho assim, bem arrumadinho, né? Bem retinho. Lisinho não tem tanta necessidade de deixar lisinho não, mas precisa deixar o seu bolo bem retinho. Porque ela não vai tampar imperfeições, tá? Ela só vai alisar. Então, ó, perfeito, bolo alisadinho. Vou só dar mais um acabamento aqui em cima. Não precisa fazer quina agora, tá? A quina aqui é depois. Só estou arrumando, como eu disse, a outra camadinha que eu vou colocar aqui em cima, ela não vai consertar o meu bolo. Se eu fizer errado aqui agora, ela não conserta. Por exemplo, aqui ficou um buraquinho, com um beiradinho. Não tem problema nenhum, isso aqui eu tampo. Eu tô dizendo assim, fiz o meu bolo torto, ficou igual uma pirâmide, né? Assim. Aí a minha camadinha não vai mudar isso. Ela só vai ser aplicada para ficar lisinho, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer para aplicar essa outra camadinha em cima. Então vamos lá agora pra dica, né? Aqui eu tenho, já dá pra vocês verem, o chantilly, ó, vou mostrar pra vocês, bem rosa. O que eu fiz esse rosa aqui? Eu utilizei aqui, no caso, o rosa da Arcola, tá? E coloquei um pouco de laranja, mas você pode usar qualquer rosa, tá? É só o rosa bebê que talvez você tenha que utilizar muito aí pra que ele fique, né, muito rosa escuro. Isso vai dar pra vocês, deixa eu ver de longe assim, ó, tá vendo a diferença? Então, aí eu coloquei laranja pra que ficasse um rosa quase neon. Não é neon, tá? Porque eu não utilizei o corante neon, mas é um rosa bem fortinho, tá? Então o que a gente faz? Aqui eu tenho um chantilly, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Bem molinho, ó. Percebe que ele tá bem molinho. Vou pegar pra vocês. Tipo assim, mole que eu digo não é como água, né? Mas ele tá bem mole. Pra fazer uma estrutura dessa não daria certo. Então o que a gente vai fazer? Vou aplicar aqui em cima com muita leveza na mão. Por quê? Porque eu não quero que misture o chantilly, né? O rosa mais claro embaixo eu não quero que misture. Então, muita leveza na mão, paciência. A gente vai aplicar sobre todo o bolo. Por isso que esse chantilly aqui, que eu passei antes, não pode estar mole. Porque se ele tiver muito mole, ele vai me atrapalhar aqui na hora de aplicar esse aqui, ó. Então, já vou aqui aplicando aqui em cima. Porque se ele tiver muito mole, ele vai misturar um com o outro aqui e vai me atrapalhar aqui. E não quero isso. Então, ó, agora eu vou aplicar na lateral, muita mão leve também, ó. Devagarzinho, sem pressa, ó, tá vendo? Apliquei um pouquinho mais forte ali e já misturou um pouquinho. Então, muita paciência. Calma. Sem pressa. Ou seja, por que a gente utiliza essa técnica aqui? Pra que a gente utiliza? A gente utiliza, por exemplo, para bolos vermelho, todo vermelho, bolo todo preto, que a gente faz a cor de baixo, né? Essa cor aqui mais clara, e vem com a cor vermelho, né? Ou preto, bem fininha a camada. Essa não é a camada que vai ficar, tá? A gente vai passar a espátula aqui para tirar um pouco desse chantilly. Então, ou seja, um bolo vermelho aí, que você queira fazer todo vermelho, né? O cliente pediu todo vermelho, você faz essa técnica. Mas é muito importante você deixar bem claro para o seu cliente, quando você utiliza muito corante aí para deixar um bolo muito escuro, mesmo fazendo essa técnica, ele corre o risco, né, de amargar e algumas pessoas sentirem. Mas qual que é a beleza de fazer essa técnica? Que por ser uma camadinha bem fininha, é pouco provável que na hora que a pessoa for partir a fatia, a maior quantidade de chantilly vai ser da cor clara e não da cor escura. Então, a probabilidade de uma pessoa sentir um amargo desse corante, né, desse chantilly, que tem muito corante para ficar escuro, é muito pouco. Então, mas existe o risco? Existe. Então, você precisa informar o seu cliente, mas que essa técnica alivia, né, essa possibilidade. Então, agora vamos passar a espátula novamente, da mesma forma, com os mesmos detalhes, né, olhando na junção do bolo com a espátula, e lembrando que, agora aqui, a gente tem que tomar cuidado para a gente não arrancar também demais o chantilly. Então, nós vamos tirando, arrumando. Ó. Deixa eu arrumando aqui. Os restinhos que eu tirei, né, do próprio bolo. A gente vai consertando como se fosse, né, aquela parte de chantilly também, né, a primeira parte também do como é que fala, do chantilly. Ó, dá uns brancos na gente. Então, ó, pronto. Vamos passar novamente a espátula. Do mesmo jeitinho. Percebem que o meu bolo agora mudou de cor, tá?
tá lindo, um rosa escuro. Aí você vai perguntar, mas Diana, por que você já não fez esse rosa aí? Porque é o seguinte, quando a gente aplica muito corante no chantilly, a tendência dele é perder a textura. Ele fica mole. Então a gente não pode passar um chantilly aqui no bolo mole. Porque o que vai acontecer com ele? Ele vai escorrer, ou ele vai... como é que fala? Vai ficar escorrer mesmo, né? Ele vai soltar, ele começa a descer, porque ele tá muito mole. Então a gente nunca pode passar a cobertura total do bolo com esse chantilly mole. Aqui eu tô fazendo isso porque é uma camadinha muito fininha. Ou seja, está grudando na camada, né, principal lá, esse chantilly molinho tá grudado na camada principal, então não tem porquê, né, ele cair, porque a camada principal vai estar segurando ali ele, né? Então, ó, lisinho, percebe, ó? Essa quina imperfeita, você pode tirar. Tem que tomar cuidado, porque senão aparece o chantilly de baixo. Mas, gente, eu não vou tirar porque eu quero o bolo assim, com quinas imperfeitas, tá? Mas se você quiser tirar, pode tirar. Tá vendo? Ó, a gente tira bastante chantilly, ó. Tá vendo, ó? Bastante. Então, ou seja, a gente retira bastante do que a gente aplicou aqui. Então, a camadinha bem fininha. Então, essa dica aqui, pra você utilizar para bolos escuros, né? Preto, vermelho, é perfeito. É perfeito, ó. Bolinho com uma cor escura, sem risco de amargar e sem risco... Deixa eu pegar aqui um papelzinho. Pra me limpar aqui, que eu utilizo folha, tá? De aquelas folhas de interfolhas pra secar a mão, eu utilizo pra tirar o excesso aqui de chantilly da bandeja, né? Então, ou seja, eu tenho aqui um bolo com a cor escura, né? Mas sem o risco de amargar, porque a camadinha é bem fininha. Então, não corre esse risco, tá? Mas é sempre importante a gente avisar o nosso cliente, porque como eu disse, algumas pessoas com o paladar um pouco mais sensível podem sentir, né? Mas essa técnica ajuda demais nessa questão. Então, vou limpando aqui e a gente agora vai começar a colocar o nosso topper, tá? Eu vou fazer uns detalhezinhos aqui com o pincel, mas a gente vai fazendo aí quando for colocando o topper, beleza? Já volto aí. Então, vamos começar a conclusão aqui. Vou escolher a frente do meu bolo. Eu quero que seja a frente. Aqui. Aqui, perfeito. Topperzinho a gente faz aqui, como já falei nos vídeos, a gente tem a nossa impressora aqui, a gente faz, né? Eu falo que se você tiver a oportunidade, né? A gente sabe que não é um custo, não é barato, né? A gente sabe que uma impressora tem o seu custo e é alto. Mas eu digo pra vocês com toda certeza, deixa eu olhar que acho que... Com toda certeza de que o investimento vale super a pena. Falo isso como experiência própria. Meu nomezinho aí. Como experiência própria. Vou colocar uns balãozinhos aqui, tá? Esse é o número 5, polegada 5, tá? Eu encho ele um pouquinho. A gente tem a nossa bombinha aqui de encher balão. É só vou botar um detalhezinho, tá? Aqui, enchi menor, ó, tá vendo? A gente enche com essa bombinha aqui, ó. Essa bombinha, tá? Esses balões são um pouco mais difíceis de encher na boca e também mais higiênico, né? Tô colocando aqui uns balõezinhos só pra dar um tchan. Só coloco um florzinho aqui, vamos ver. Vamos ver que eu vou montando aqui o nosso bolo, né? Vou colocar mais uns balãozinhos aqui. E vou montando aqui o topperzinho, já volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Então é esse o meu bolinho. Gosto de muita coisa, gosto de coisa exagerada, gosto mesmo. Acho que fica muito lindo, acho que tem que caprichar mesmo, tem que mostrar a nossa essência, assim. Eu gosto de rosa, gosto de dourado, então eu juntei tudo aí. E é isso aí, né? Então essa foi as nossas diquinhas, né? Eu espero muito que você tenha gostado. Olha como é que ficou bem colorido. Então é isso aí. Eu espero muito que você tenha gostado, tá? Fico muito feliz que você nos acompanhou até aqui. E espero que a dica tenha ajudado você em alguma coisa aí, que você tenha, né, tirado algum proveito dessas dicas que eu dei pra vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchauzinho!